que um evento esportivo é capaz de mudar a forma com que a gente se alimenta? Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Eu imagino que pelo título do episódio você já tem uma ideia do que a gente vai conversar hoje, que é sobre a Copa do Mundo. Não tem como a gente fugir desse assunto, tá todo mundo vivendo pela Copa do Mundo nesse momento. E é lógico que nessa semana eu falei assim, não tem nada mais relevante, talvez, que a gente possa falar do que a Copa do Mundo e como isso pode afetar a nossa alimentação em diversos aspectos. Por exemplo, através das promoções, através do marketing, através da facilidade de comer, através dos momentos que nós passamos juntos com a nossa família, com os amigos, e como tudo isso acaba afetando, de alguma forma, a forma com que a gente se alimenta. Antes de começar, eu queria, primeiro, pedir desculpa caso vocês estejam ouvindo barulho de ventilador, mas é que aqui na França, né, tô morando em Avignon, aqui tá muito, muito quente, realmente, todos os dias. Eu tô vivendo assim com o ventilador no máximo 24 horas por dia. Então, se tem esse barulhinho de ventilador, é por causa disso. E também pedir desculpa por esse episódio que tá saindo um pouco atrasado. Essa semana tá sendo uma correria por aqui. Mas antes tarde do que nunca, então estamos aí com o episódio dessa semana e é isso, bora que bora. Bom, falando um pouquinho sobre a Copa do Mundo, como todo mundo sabe, né, é um evento esportivo em que tem diversos países que jogam futebol, que estão ali competindo. Então é um evento que move basicamente o mundo inteiro, que faz todo mundo parar pra assistir o jogo. Mesmo às vezes pessoas que não gostam de futebol, elas apreciam esse momento de estar junto com outras pessoas, de conversar sobre os jogos, de dar palpites, né, de fazer aquela aposta, assim, não aposta pra perder dinheiro, mas uma aposta sadia sobre quem eles acham que vão ganhar. Então, realmente, a Copa do Mundo é um evento que acontece de 4 em 4 anos, mas é um evento extremamente esperado, em que todo mundo se organiza, todo mundo se prepara pra viver esse momento. E aqui na França não tá sendo diferente, é a segunda vez, né, que eu tô vivendo uma Copa do Mundo por aqui. Com certeza não é o mesmo clima do que no Brasil, porque aqui não tem muito essa coisa de você parar pra assistir jogo. Eu acho que aqui as pessoas são muito mais, assim... Eu sinto, pelo menos, que tem algumas pessoas que são muito fanáticas por futebol, tem muitas pessoas que acompanham futebol normalmente, mas também tem muitas pessoas que não ligam pra Copa do Mundo. Realmente elas não estão, assim, nem aí. E até nos supermercados, nos lugares onde a gente vai, em geral não tem nada de enfeite de Copa do Mundo, não tem nada de bandeirinha pendurada, nada disso. E isso é algo que eu realmente sinto mais de diferença, né? Que talvez no Brasil a gente tenha mais essa alma da Copa do Mundo, do futebol, de estar realmente aproveitando esse momento, essa parte do ano, esse evento de forma bem intensa. E, em geral, quando a gente tá falando de assistir os jogos da Copa do Mundo, geralmente a gente assiste, né, lógico, pela TV ou pelo celular, porque a maioria das pessoas que acompanham os jogos, eles não estão realmente lá no estádio assistindo os jogos. E quando a gente fala de assistir algo pela TV ou pelo celular, você tem sempre esse negócio de tá comendo um snack, tá comendo alguma coisinha. E eu acho interessante porque isso não é, né, só pra futebol. Pra praticamente todas as coisas. Se a gente assiste uma série, se a gente assiste uma novela, um filme, qualquer coisa que a gente esteja assistindo algo no telefone ou na televisão e comendo ao mesmo tempo, tem um pouco esse aspecto do comer distraído. Porque a gente tá olhando aquilo que, né, tá, na teoria é o mais importante, então a gente tá assistindo o jogo, mas a gente também tá ali comendo um snack, tomando alguma coisinha. E esse comer distraído faz com que muitas vezes a gente não perceba que a gente tá comendo. Muitas vezes a gente não tem nem fome quando a gente tá comendo. E a gente também não tem uma noção da quantidade. Em geral, a gente vai comendo, comendo até aquilo acabar. Até porque também muitas vezes o que a gente come, né, durante um jogo, alguma coisa assim, é uma coisinha leve, é uma batata frita, um petisco, um chips, alguma coisa assim. Então, geralmente, a gente não sente essa saciedade porque é algo leve e você vai, né, a gente vai comendo sem perceber. Além disso, quando a gente fala de assistir esses jogos comendo, em geral, a gente não tá assistindo os jogos sozinhos. Sempre vai ter algum amigo, ou alguém da família, famílias que se reúnem, ou colegas de trabalho que se reúnem no local de trabalho para assistir os jogos. E o fato de estar em um ambiente mais leve, mais tranquilo, também colabora para que a gente coma um pouquinho mais. Eu falei um pouquinho sobre esse assunto no outro episódio, porque a gente tem um fenômeno que é bem estudado que chama Social Facilitation of Eating, que é uma facilitação social para comida, né, para o ato de comer.
E isso acontece porque muitas vezes quando você está com outras pessoas, você se sente confortável, você está em um ambiente em que você está relaxado, a gente tende a comer mais. A gente tende a aproveitar esse momento ingerindo mais comida e até mesmo porque o fato de você estar conversando com outras pessoas ali também vira um outro ponto de distração. Então, além da televisão ali onde tem o jogo, agora também tem a pessoa do lado com quem você está conversando. E daí, entre uma conversa e outra, olhando o jogo e tudo, você vai comendo, vai bebendo. Então, tudo isso viram pontos de distrações. E também facilita para que você se sinta confortável e para comer mais. Então, são dois aspectos aí que já jogam bastante, fazendo com que a gente aumente o nosso consumo de comida durante esse tipo de evento. E um terceiro ponto que eu queria abordar com vocês, relacionado a esse aumento no consumo de alimentos durante os jogos, por exemplo, né, da Copa do Mundo, é o consumo de álcool. Porque o consumo de álcool muitas vezes vai provocar na gente uma diminuição desse autocontrole. Então, você começa a beber cerveja, você perde um pouquinho a noção do quanto você está comendo, do que você realmente quer, se você está satisfeito ou não. E muitas vezes isso pode estar ligado, por exemplo, ao aumento de um comportamento um pouco impulsivo. Porque vai ser mais difícil na sua cabeça você falar: ah, não, é melhor eu parar um pouquinho de comer snacks, porque, né, eu tô tentando comer saudável, eu tô fazendo exercício, então eu já comi um pouquinho, acho que dá pra eu parar. A partir do momento que você começa a ingerir uma grande quantidade de álcool, fica mais difícil de ter essa vozinha da razão que vai estar falando na sua cabeça. Então, isso também pode ser um fator que faz com que a gente aumente o nosso consumo de alimentos. E quando a gente fala de comer nesses eventos, a gente não tá falando sobre comer uma feijoada quando a gente tá assistindo a Copa do Mundo. Não, na verdade, são alimentos bem específicos que são consumidos nesses momentos, nessas situações. Em geral, a gente pode falar de fast foods, então pizza, hambúrgueres, ou snacks como croquetes, salgadinhos, mini coxinhas. Coisas que são fáceis de comer, que não exigem muito trabalho, não exige você ficar pensando em como fazer aquilo, em como se precisa construir um prato, alguma coisa assim. Geralmente também são snacks fáceis, você só pega na mão ali e pronto. E também são alimentos altamente calóricos, né? Às vezes são alimentos fritos ou com bastante gordura, bastante sal, são alimentos realmente que são bons para nossas papilas gustativas, mas para o nosso corpo, às vezes, nem tanto. E quando a gente fala de alimentos que são ricos em gordura, são ricos em sal, a gente pode usar um termo dizendo que eles são altamente palatáveis. Então, as nossas papilas gustativas ali, elas ficam maravilhadas com esse tipo de produto. E eu acho importante aqui a gente entrar num detalhe que é um termo muito utilizado, por exemplo, na indústria, quando a gente vai desenvolver um alimento, que é o bliss point. E o bliss point, ele pode ser traduzido como o equilíbrio ideal de três coisas, que seria o açúcar, o sal e a gordura. E quando a gente tem um bom equilíbrio desses três ingredientes, né? Nós vamos ter um produto que ele vai ser muito fácil de ser consumido, porque gustativamente, nas nossas papilas, ele é muito bom. Só que a gente tem que encontrar um bom equilíbrio para que ele seja bom o suficiente para você ter vontade de continuar comendo, mas que ele não seja enjoativo. Então, que não seja algo que você come uma vez, duas vezes e você já não quer mais. Então, por isso, as indústrias alimentícias, né, quando elas vão desenvolver um novo alimento, é muito importante achar esse bliss point, porque é ele quem vai comandar ali o quanto o consumidor, a pessoa que vai comer aquele alimento, o quanto vai ser difícil para ela parar de consumir aquele produto. Então, acabam sendo alimentos que realmente é difícil de serem consumidos em pequenas quantidades e eles vão ser consumidos ali de forma contínua. E um exemplo para isso seria chips ou salgadinhos, porque eles são desenvolvidos de uma forma realmente a te fazer comer aquilo o máximo possível. Então tem a crocância, tem o sal, às vezes tem o açúcar, tem a gordura, tem tudo que você precisa. É fácil de comer, é prático, você abre um pacote de salgadinho e você pode comer o quanto você quiser, porque você não vai ter aquele sentimento de saciedade e ao mesmo tempo você tem aquele prazer gustativo, né, de estar comendo algo que é muito bom, que realmente é difícil negar que seja um produto ruim. E isso é muito legal de falar, porque eu vejo esse consumo de snacks
tanto no Brasil como também na França. Aqui na França é muito normal você ver pessoas indo pra bares pra assistir aos jogos. E nos bares é normal, né? Você vai ver pessoas bebendo cerveja, comendo snacks, comendo amendoim, chips, salgadinhos, todas essas coisas é muito normal. Mas pelo que eu vejo por aqui, eles não têm tanta essa cultura do churrasco. Então não é igual a gente que vai chamar a família pra ir pra casa e fazer um grande churrasco o dia inteiro até chegar o horário do jogo. Pelo que eu vejo por aqui, não tem tanto isso. E é bem diferente também, porque como aqui na França tem períodos longos também de inverno, em que eles basicamente não saem de casa, então eles não fazem churrasco nem nada disso. Eles não têm uma casa, muitas vezes não tem casas construídas pra ter esse ambiente do churrasco igual muitas vezes a gente tem, né? E eu acho isso interessante porque acaba que no Brasil o churrasco de final de semana, o churrasco pra acompanhar um jogo, alguma coisa, é algo natural já. É tão natural que quando você vai construir uma casa é estranho você não ter uma churrasqueira ou algo assim. E aqui não, aqui realmente eles vão fazer um churrasco uma vez ou outra agora durante o verão, porque tem sol, tá legal, todo mundo tá saindo. Mas é uma prática mais ligada ao verão do que a Copa do Mundo em si. A Copa do Mundo e o churrasco, essa coisa que a gente tem no Brasil, eu não vejo tanto por aqui. E fazendo essa comparação entre países, a gente tem também, por exemplo, os Estados Unidos, que é um dos países em que o fast food e o delivery são extremamente fortes durante competições esportivas. Então, principalmente pizza, wings, que são asinhas de frango, tudo isso, eles têm muitos dados que falam que nos Estados Unidos, durante eventos esportivos, a cada ano eles batem recordes e recordes de deliveries entregando esse tipo de produto. Então, eu anotei alguns dados que eu queria comentar aqui com vocês justamente sobre o delivery nos Estados Unidos. E eles falam, né, em relatórios que são feitos pelo Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, eles falam que existem padrões muito consistentes de que há um grande aumento de pedidos durante jogos importantes, não só jogos de futebol, mas também, né, jogos de futebol americano, basquete e tudo mais. Os picos de pedidos são justamente em horários da transmissão desses jogos. Tem um crescimento de pedidos em grupo, então pedidos maiores, porque como a gente falou, né, como a gente comentou, geralmente quando as pessoas vão assistir esses eventos esportivos, elas se reúnem com amigos, com familiares, com colegas, o que fazem com que quando elas vão pedir comida pelo delivery, elas realizam pedidos bem grandes, né, pedidos para todo mundo, e nós temos, né, uma dominância de pedidos de pizza, fast food e snacks. E um exemplo típico que eu acho, não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem conhecido, que é o do Super Bowl nos Estados Unidos, e o Super Bowl é, né, a final do futebol americano que acontece, que é um dos maiores eventos esportivos do mundo, que tem, né, o show lá durante a pausa, né, no meio do jogo e tudo mais, que é um show super famoso e tudo mais. Então, no Super Bowl, ele é considerado como um dos maiores dias de entrega de pizza do ano. Então, grandes redes como Domino's, Pizza Hut, eles realmente falam que um dos maiores dias de venda de pizzas no ano é durante o Super Bowl. É algo já registrado fazem muitos anos. E existem também alguns estudos que falam que chips, nachos e wings e fast food, eles dominam o consumo do Super Bowl e falam que esse dia, esse evento, gera um dos maiores picos anuais de consumo de snack foods nos Estados Unidos. E um exemplo bem citado na mídia é que cerca de 1 bilhão de asas de frango são consumidas no período do Super Bowl. Então, é um dado absurdo, realmente. É só pra gente ter um pouco essa ideia do quanto um evento esportivo ele consegue mexer com toda uma economia, com toda uma organização, com toda uma forma de se alimentar. E isso a gente tá falando do Super Bowl, que acontece todo ano. Agora tem a Copa do Mundo, que dura um mês aí. Então é um mês em que tem picos e picos de delivery, picos e picos de pessoas se reunindo em bares, fazendo churrasco, pedindo comida, comendo snacks, comendo fast food. Então é interessante ver tudo isso, porque a gente consegue ver como a nossa alimentação, sim, ela é impactada por eventos esportivos que a gente poderia falar que são distantes de nós, que não tem, às vezes, relação com a gente, mas acaba que tudo afeta a nossa alimentação. Então, até por isso, né, que o nome aqui do podcast é Além do Prato, porque tudo que acontece
exterior ao nosso prato ali vai afetar como a gente se alimenta. Então é interessante entender tudo isso. E, além de tudo, algo que é muito importante, a gente não pode esquecer, são as publicidades esportivas. Porque nesses eventos esportivos, em geral, eles são repletos de marketing, de comerciais, de publicidade. A cada pausinha que eles têm, já tem ali uma imagem de alguma empresa, de alguma coisa. Realmente são empresas que pagam milhões e milhões para poderem aparecer, às vezes, 5 segundos na sua tela. Então, a atenção do consumidor, ele é muito, muito disputada. A gente sabe que eventos esportivos são momentos com um impacto emocional muito grande, porque você tá muito interessado naquilo, você tá muito feliz, ou às vezes tá triste, ou você tá com raiva, ou você tá festejando. E quando você recebe essa informação de publicidade, falando, olha, a gente tá patrocinando isso daqui, olha, a gente tem tal promoção, ou a gente tem esse produto aqui que ele é limitado, vai ser só durante a Copa, e você tá naquela mistura de emoções, você fica muito mais sensível a essa publicidade, então a gente fica muito mais propenso a comprar produtos que às vezes a gente nem precisava, porque você fica tantas vezes aparecendo aquela publicidade pra você, tantas vezes vendo a mesma coisa, que o seu cérebro começa a acostumar e mesmo de forma inconsciente, você começa a aceitar o fato de que talvez eu realmente queira isso, talvez eu realmente queira comer no McDonald's, talvez eu realmente queira beber uma Coca. Mesmo se você não fez isso, sei lá, nos últimos 6 meses e agora deu vontade, muitas vezes é por causa disso, é porque você tem uma publicidade exposta a todo momento e falando que ela tá ali naquele momento com você e que tem um produto muito bom que vai te ajudar a viver a Copa do Mundo de uma forma ainda melhor e tudo mais. Tudo isso faz com que você comece a ficar propenso a aceitar esse tipo de produto. Então, eu acho legal trazer esse tipo de conversa, porque é uma conversa bem ampla, falando sobre os diversos pontos que a gente tem de coisas que acabam afetando a nossa alimentação durante esse período. Não tem, né, muito um certo ou um errado, nada disso. O importante é a gente estar consciente de que nós estamos expostos a diversas influências na nossa alimentação durante essa época e que é normal, às vezes, né, comer de forma um pouco diferente e tudo mais. E que a gente tem que aproveitar tudo isso da melhor forma possível, mas também tentar estar consciente de que muitas vezes a gente pode ter vontades, a gente pode desenvolver alguns hábitos que a gente nem entende por quê, mas é porque todo o nosso sistema, tudo que está ao redor da gente, às vezes está influenciando, está impactando para que a gente consuma um certo tipo de produto, para que a gente se alimente de uma certa maneira. E eu acho que se a gente está consciente disso e se a gente pode fazer realmente as nossas próprias escolhas, isso é o mais importante. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, de compartilhar, de avaliar o podcast. Isso é muito importante pra mim, pra plataforma, pra eles entenderem que é um podcast interessante. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!